onde as nuvens formou, nas asas do vento faz seu caminhar. Ao Rei adorai com glória e louvor, e graças rendei por seu grande amor. Mil bênçãos eternas quiseste nos dar, amigo que o mundo vieste salvar. Eternas quiseste nos dar, amigo que o mundo vieste salvar. Gostaria de fazer algumas perguntas rápidas. Por exemplo, a Rubem Cavalieri. Rubem, você trabalha vestido como durante a semana? Qual é a roupa que você usa durante as suas atividades profissionais? Terno e gravata, como o senhor. Igualzinho assim? Igualzinho. Mas você não está na igreja? Estou na igreja. Não, mas no seu trabalho você não vai para a igreja, e por que você usa terno e gravata no seu trabalho? A convenção. É uma convenção, todo mundo usa, você usa. É como se fosse um uniforme. Uniforme. Você é advogado. Você usa terno e gravata durante o dia? O tempo todo? E o calor? Grande. Nestor, você trabalha com terno e gravata também. Não seria mais cômodo se você, como agrônomo, trabalhasse com jeans ou camiseta? Não ficaria legal? Seria legal, não seria? Mas por que você vai de terno e de gravata? Porque pela mesma convenção do Rubens lá. Eu sou vítima dela. Eu sou um pouco rebelde. E às vezes eu vou de jeans, mas já fui repreendido 2, 3 vezes. Então, para evitar isso, eu vou de paletó e gravata. Ok. Se você vai de vez em quando a Brasília, ou já morou em Brasília como eu morei, você vai ver como é comum na sociedade brasiliense, pelo menos no plano piloto, as pessoas, homens, por exemplo, estarem de terno e gravata. Aliás, das cidades brasileiras, das que eu conheço, que me chamou muita atenção, é a quantidade de lojas masculinas na cidade de Brasília. É muito grande, pelas realidades sociológicas da cidade. Quer queiramos, quer não, a roupa fala mais do que imaginamos. Quer sejamos rebeldes ou não, né? Por que num país tropical como o nosso, somos obrigados a usar paletó e gravata? Agora aqui está ótimo, está maravilhoso aqui dentro da igreja, né? A Márcia de manhã, ai que calor que eu estou sentindo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, pega meu paletó, usa só um pouquinho para você sentir. Ela falou, não quero nem saber de paletó, né? Os europeus vieram para o Brasil de países gelados, né? Aliás, vieram para um país tropical e trouxeram o blazer, né? A roupa. E nós estamos aí e não conseguimos romper esta. Um dia alguém achou bonito pendurar um pedaço de pano no pescoço e nós estamos aí usando gravata, né? E ficamos afogados aí e achamos bonito ainda. E não conseguimos romper. Por quê? Porque a roupa fala.
E a sociedade cobra essa postura, exige essa postura. E isso é tão válido para homens quanto para mulheres. Sônia, você é médica. Com que roupa você vai para o hospital? Uniforme, roupa branca. Espera-se que uma médica, um médico, né, tenha uma roupa. E é branca, por que é branca? Porque qualquer sujeira aparece na roupa branca. E médico com roupa suja seria complicado, né? Médico não pode usar roupa que nem mecânico, né? Encardida, suja. Mecânico se espera, é sangue, né? Não. Então, usa-se uma roupa branca e espera-se que tenha essa postura. Às vezes eu fico pensando, eu tinha um plano hoje de manhã e não executei esse plano por uma razão única e básica. Eu trouxe essa camiseta, eu ia pregar hoje de manhã com essa camiseta aqui. Eu ia pregar de camiseta. Mas está muito frio. E eu ia sentir frio aqui dentro, por causa do ar-condicionado. E como que parece que eu estou sentindo os primeiros sintomas de uma gripe, por causa da viagem, porque eu estou com uma leve dor de cabeça, eu fiquei com medo de usar a camiseta e acabar complicando. Mas não seria usual um pastor, não se esperaria de um pastor no sábado de manhã dirigir um culto, um sermão, usando uma camiseta. Embora a camiseta seria e pode ser considerada uma roupa própria para o cristão. E decente, mas não própria e não conveniente para o momento de um culto. Mas eu pregaria assim. Uma vez eu preguei assim no IAP. Você já era aluna naquela ocasião? Acho que não. Já tinha saído, eu acho. Mas eu encontrei em Maringá, 2 semanas atrás, um menino, que naquela época era menino, e ele foi conversando comigo, de repente ele disse: pastor, sabe que eu nunca esqueci aquele sermão que o senhor fez, usando uma camiseta? Né? Ele nunca esqueceu. Ligou, conectou as coisas. Dos muitos sermões que eu preguei no IAP, o que ele lembra foi aquele. Sabe, irmãos, existe uma ética, uma convenção cultural, social, que não conseguimos vencer e romper. E isso vai acontecendo com o tempo. Você veja que o terno, a gravata, a roupa social venceu a revolução cultural da década de 60, a rebeldia do movimento hippie. Os hippies de hoje, que foram hippies na década de 60, estão aí todos engravatados. Ok? E esses dias eu li: se você quiser um dia ser um oficial das Forças Armadas, não tatue seu corpo. Porque se houver uma única tatuagem em seu corpo, você não será aceito como membro das Forças Armadas. Discriminação? Sei lá o que for, mas eles não aceitam. Esses dias eu vi alguém comentando, sobre aquele plano do governo do primeiro emprego. Treinamento para o primeiro emprego de jovens. E a pessoa comentava comigo de um projeto que foi desenvolvido aqui na região do ABC. E ali estava um grupo de jovens. Ali tinha um grupo de empresários para conhecê-los, para manter o primeiro contato com eles. Nenhum daqueles jovens fora escolhido por aqueles empresários. E dizia-me a pessoa, pela aparência desses jovens, cabelão, rabo, brinco, de brinco, tatuado, mascando chicletes, todo doidão assim, sabe? Na aparência. E os empresários, aquele grupo,
de empresários que precisavam de um perfil, uma postura. Não escolheram nenhum daqueles jovens. Irmãos, nós somos cristãos, seguidores de um mestre chamado Jesus Cristo. E eu pergunto, nossa roupa fala alguma coisa disso ou não? Ou o que diz? A Bíblia tem alguma coisa a dizer sobre nossa roupa, sobre nossa vestimenta? Tem, eu encontrei e quero dar-lhes algumas ideias de pelo menos 4 princípios. Primeiro princípio, e já estou falando sobre ele. Vestimenta, primeiro princípio, e aparência são um importante indicativo do caráter do cristão, do tipo de pessoa. Nós comunicamos pelas roupas que vestimos sem usarmos palavras. As roupas falam. Eu tenho um livro em minha biblioteca que se chama O Corpo Fala. Neste livro, a autora, parece que é uma mulher, ela fala da linguagem silenciosa do corpo. Como nós falamos com o movimento das mãos, com os gestos, né, com a postura. Como nós comunicamos ideias sem o uso de palavras. O mesmo fazemos com as roupas. As nossas roupas falam, isto é um princípio. A aparência é um indicativo importante do caráter. Veja o que está escrito no livro Educação, na página 248. O caráter de uma pessoa é julgado pelo estilo do vestuário. O caráter de uma pessoa é julgado pelo estilo de vestuário. Um dia Jesus falou que nós, os seres humanos, olhamos primeiramente o quê? E olhamos o quê das pessoas? O exterior. Deus vê o quê? O interior. Mas nós, os seres humanos, olhamos o exterior. Irmãos, vamos olhar o exterior e vamos olhar o exterior e não adianta dizer o contrário. Que a gente vai olhar é a carcaça primeiro mesmo. Né? É o que nós vemos. E o primeiro impacto ao olharmos a alguém, a primeira coisa que a gente visualiza é a forma como a pessoa está vestida. E aí, inconscientemente ou conscientemente, fazemos uma radiografia do caráter da pessoa pelas roupas que ela está vestindo. Gostos, preferências, a gente tem uma ideia. Muitos cristãos modernistas e pós-modernistas argumentam de que roupa não tem nada a ver com cristianismo. Mas eu não concordo com esse povo. Ela reflete sim o grau de cristianismo de uma pessoa. Tem gente que acha que a gente deve se vestir para ser cristão. Não, é o contrário. A gente deve se vestir como cristão e não para ser cristão. Aí que está a diferença. Eu vi, diz a Sarah White no livro Testemunhos Seletos, páginas, volume 1, 136, que a aparência exterior é um índice do coração. Eu vi que a aparência exterior é um índice do coração. O que eu pareço não importa a ninguém, é o que muitos acham. O que eu pareço não importa a ninguém. Que se dane. Em termos de cristianismo, acontece uma coisa. Pode representar mal Jesus a quem a gente defende. A gente crê e professa crer nele. Quando Jesus vem à nossa vida, Ele não cobre nossas imperfeições com pó compacto. Ele limpa totalmente o coração, a vida, Ele renova, e isso se revela no exterior da pessoa. Eu estudei a Bíblia com uma mulher uma vez, em Santa Catarina. Já devo ter contado a história dela em algum momento, parte pelo menos da história dela. Irmã Rosa Morena, esse era o nome
artístico dessa senhora, uma cantora de samba, na ilha de Florianópolis, em Santa Catarina. Na época, quando eu a conheci, ela tinha 49 ou 50 anos. Divorciada, filhos adolescentes. Aceitaram o convite para ir à tenda verde e amarela, onde o pastor Jorge Anacleto fazia uma série de conferências, e eu era um obreiro bíblico jovem iniciante, iniciando o meu ministério. Domingo à noite, lá estava aquela senhora na igreja, na tenda verde e amarela. Eu cantava todas as noites nas reuniões. Para finalizar, todos os dias, pastor Jorge Anacleto e eu cantávamos no que o povo apelidara de dueto JJ, né? Jorge Anacleto e Jorge Mário. A gente cantava todos os dias, entrada Jesus quer em teu coração, todos os dias. E às vezes eu cantava um solo por lá. E aquela mulher me vira cantar, terminando o programa ela me procura e diz assim para mim: gostei de te ver cantar, eu também sou cantora. Eu sou a rainha dos compositores de samba de Santa Catarina. Eu faço shows no Likins Club, na boate não sei o que lá, na Rádio Jornal A Verdade. E ela começou a descrever a vida artística que ela vivia como cantora de samba. Fazia festas de casamento, tá, etc. E eu fiz amizade com ela e comecei a estudar a Bíblia com aquela mulher. Ela dizia que dormia durante o dia porque às noites ela vivia fazendo shows, todos eram noturnos, ou a maioria deles. E não tinha tempo de estudar a Bíblia comigo. Eu disse: não, mas que horas você acorda para tomar um lanche, alguma coisa assim? É rapidinho o nosso estudo bíblico. E ela acordava sempre por volta de 2 horas, e 2h30 nós estudávamos a Bíblia, na terça e no sábado à tarde. E fui estudando a Bíblia com aquela mulher. Só que quando aquela mulher foi na tenda, naquela noite, vou tentar descrevê-la. Vou tentar. Isso em 78. Uma calça comprida excessivamente apertada e escandalosa. Uma mini blusa assim de uma cor exótica, estranha. Muitas pulseiras no braço direito e no braço esquerdo, anéis em todos os dedos, até no dedão mais de um. Muitos. Ela tinha até dificuldade de operalizar as mãos assim, porque era demais. O pescoço pesava com uma quantidade imensa de colares. E uma peruca que eu ficava pensando: que faz uma criatura colocar uma peruca dessa na cabeça? Eu era jovenzinho, eu pensava comigo: será que ela não tem cabelo? Porque eu conjecturava, só pode não ter cabelo para usar uma peruca assim. Uma peruca assim, sabe? Mal penteada ou penteada de uma maneira estranha. Quando você via a Dona Rosa, a primeira coisa que você sentia era um choque. Um choque assim, você, sabe? Aí você se acostumava depois com a aparência. Muito maquiada, muito extravagante assim no jeito de ser. Era uma cantora de samba mesmo. Uma cantora de samba. Parecia uma pessoa fantasiada. Constantemente fantasiada. Mas eu fui estudando a Bíblia com ela. Eu fui estudando a Bíblia. Nunca disse a irmã Rosa que ela devia parar de cantar samba, que ela devia parar com esse estilo. Nunca. Fui estudando a Bíblia. Estudando a Bíblia. Um dia, cheguei à casa dela, ela me disse: Jorge, eu tenho que mostrar uma coisa para você. O que é? E ela me introduziu no interior da casa, abriu uma porta de um quarto assim e falou, me apontou e disse: está vendo aquela cama? Está vendo aquelas roupas em cima daquela cama? Havia uma pilha de roupas de shows, essas roupas com lantejola, roupas brilhantes, de plumas e paetês. Ela disse: aquele é o meu guarda-roupa do Likins Club. Jorge, eu decidi, não vou cantar mais samba e não vou fazer mais shows. É você uma cantora de Jesus, ela disse para mim. Irmãos, aquela mulher rompeu com tudo, todos os compromissos que ela tinha. Foi uma barra. Rompeu com tudo e aceitou a Cristo. E todos esses badulaques, essas coisas foram saindo da vida dela.
E chegou o dia do batismo, o batismo seria no sábado à noite. Eu preenchi a ficha e pensava comigo, como vai ser essa peruca na hora do batismo? Eu não tinha coragem de perguntar. Hoje eu tenho cara de pau de perguntar para ela. Eu perguntaria, naquela época eu não tinha, né? Jovenzinho, tímido. Hoje eu teria jeito de perguntar, mas naquela época eu não tinha. Tudo bem, vai com peruca e tudo. Ela quer ser batizada, ela deve colar essa peruca, amarrar, não sei. Você sabe que eu fiquei tão impressionado com isso que naquela noite de sexta para sábado eu cheguei a sonhar com a irmã Rosa, eu conversando com ela com aquela peruca. Mas quando eu chego na tenda, sábado de manhã cedo, eu tinha que ir na tenda para limpar, tirar o pó, né, das cadeiras. Estou sozinho lá, entra a irmã Rosa pela tenda. E ela vem me cumprimentar, sorridente, alegre, extravagante como ela era como pessoa. E ela disse, Jorge, você está percebendo alguma coisa diferente em mim? Eu disse, estou, irmã Rosa, você está sem peruca. Ela falou, não, Jorge, não é isso. Eu falei, não é isso. Não, mas você está sem peruca. Irmã Rosa, seu cabelo é muito mais bonito do que aquela peruca. Aí eu soltei assim, sem querer. Não, Jorge, olha para mim, veja se você vê alguma diferença. Aí ela se virou, ela fez uma voltinha assim, olha para minha roupa. Eu falei, você está de saia, eu nunca vi você com saia. Não, mas é outra coisa. Mas aqui é outra coisa. Ela disse assim, Jorge, é tudo novo. Ah, mas como é que eu vou saber se sua roupa é nova? Não, mas eu quero dizer para você que toda minha roupa é nova, tudo novo, porque eu sou uma nova criatura em Jesus Cristo, e a minha roupa é nova. Aquela mulher foi batizada naquela noite, pelo pastor Jorge Anacleto. Ela pediu para cantar um hino após o batismo, e ela cantou, e os irmãos regalaram os olhos enormes, vendo a irmã Rosa cantar, porque ela cantou assim. Ela cantou aquele amanhã pode ser muito tarde, né? Hoje Cristo te quer libertar. E ela cantou assim, ao findar o labor desta vida. E ela fazia assim, entendeu? Parecia um show. Ela pegava assim, entendeu? Hoje a gente nem estranha tanto, né? Mas naquela época foi um escândalo. Porque era o primeiro contato com essas coisas, né? Eram os hábitos da vida dela. Os anos se passaram, eu nunca mais tinha visto a irmã Rosa. E a questão dos 2 ou 3 anos atrás, eu fui a Florianópolis fazer um seminário na Igreja Central. E eles anunciaram pela rádio, lá tem uma rádio Novo Tempo, de que eu estaria lá fazendo esse seminário. E ela ouviu pela rádio. Hoje uma mulher de 80 anos quase, não, quase 80 anos, deve ter uns 75, 76. E à tarde eu já tinha começado o meu seminário à tarde. De repente eu a vejo entrando, porque ela não mudou muito de perfil. Ela veio entrando assim, ela sorriu para mim. Eu ia falar mais umas 2h30, um seminário longo. Eu falei assim, irmãos, eu vou interromper o meu seminário só um pouquinho. Eu preciso dar um abraço em alguém. E fui até onde ela estava e abracei a irmã Rosa, porque fazia mais de 20 anos que eu não a via. Firme, fiel a Cristo, obediente aos princípios e aos valores da Bíblia. Por que contei essa história? Porque quando a irmã Rosa aceitou Jesus de coração, ela deixou samba, ela deixou música para trás. E você também deve ter deixado muita coisa para trás quando você aceitou a Cristo. Mas a roupa da irmã Rosa mudou. A roupa mudou. Ela não mudou de roupa para ser cristã, mas a roupa mudou porque ela se tornou cristã. E aí mudou. Ela não se sentia mais bem com algumas roupas que ela usava, porque agora ela era uma nova criatura. Este é o primeiro princípio de vestimenta cristã. O segundo princípio está no livro de Deuteronômio, no capítulo 22, verso 5. E você sabe, acho que o que está escrito aqui. Deuteronômio 22, verso 5. Ali tem o segundo princípio para a vestimenta cristã de uma pessoa que aceita Cristo e professa o cristianismo. Deuteronômio
O último livro escrito por Moisés, capítulo 22, verso 5, aqui diz assim: a mulher não usará roupas de homem, e o homem não usará roupas do quê? De mulher. Pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. A Bíblia dá grande importância à preservação da diferença nítida entre sexos no vestuário. Isto é fundamental para que compreendamos o papel que Deus quer que cada um desempenhe na sociedade, homem e mulher. As roupas definem a nossa identidade e ao mesmo tempo nos ajudam a desenvolvê-la. Não somente é verdade que somos o que vestimos, mas também é verdade que nos tornamos aquilo que vestimos. Quando distorcemos esta distinção entre sexos, gênero masculino e feminino, gradualmente vamos perdendo a identidade. E aí podemos entrar em confusão de papéis. E você sabe muito bem o que é isso. Porque nós vivemos num mundo de confusão de papéis. Né? E as pessoas não sabem muito bem quem são. Estão procurando saber quem são e nunca vão encontrar. A Bíblia não diz que estilo de roupa homens e mulheres devem usar. Porque isso é determinado pela cultura. Mas a Bíblia diz que deve haver uma distinção em cada cultura de roupa própria para homem e de roupa própria para mulher. Isso é claro. E cada cultura sabe. Os árabes podem usar, os homens, aquele vestidão que para nós seria uma roupa de mulher, mas eles, na cultura deles, eles conseguem de longe identificar uma mulher ou um homem vestido com aquela roupa compridona lá, porque há indícios e características bem distintivas naquela cultura de elementos na roupa que distinguem o gênero feminino e o gênero masculino. Tudo que sai fora disso é abominação ao Senhor. Segundo princípio, primeiro princípio, a roupa revela o caráter. Segundo princípio, distinção nítida entre sexos. Bem clara, bem definida. Terceiro princípio, os cristãos devem vestir-se de modo decente e modesto, demonstrando respeito por Deus, por si mesmo e pelos outros. Esse princípio é encontrado numa carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, lá atrás, no fim da Bíblia, procurem lá. 1 Timóteo, no capítulo, depois de Tessalonicenses, antes de Tito, Filemão, Hebreus, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9. 2:9. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras. Aqui tem um princípio. Paulo se dirige às mulheres por uma razão específica, mas ela é válida para homens e mulheres. Vestir-se modestamente, com decência e discrição. Com referência ao vestuário, os termos significam que os cristãos devem vestir-se de modo bem ordenado, decoroso e decente. Todos nós sabemos o que é isso. Sem causar vergonha ou tristeza a Deus, embaraço a si mesmo e aos outros. Ora, o conceito de decência relativos, e alguns relativizam os conceitos. Isso é relativo. Todos nós, seres humanos, conseguimos perceber e saber o que seria decente, do que não seria decente, o que seria modesto, do que não seria modesto. Interessante uma coisa que um dia Jesus falou, Mateus 5:28. Jesus diz assim: eu lhes digo, se qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração.
Jesus está falando aos homens. Por que Jesus não diz assim: olha, mulheres, se vocês olharem para um homem com más intenções no coração, cobiçando esse homem, você já adulterou com ele? Jesus não falou isso. Jesus falou para os homens. Jesus falou: homem, se você olhar para uma mulher com intenções impuras no seu coração, mesmo sem ter nenhum caso, nem sem ter nenhum caso com ela, você já adulterou. Por que Jesus falou para os homens e não falou para as mulheres? Porque dificilmente uma mulher faria isso. Dificilmente. Pode ocorrer, mas dificilmente. Agora, os homens não. Dificilmente os homens não fazem isso. É complicado. Por quê? Porque nós, os homens, nós somos estimulados pelo que vemos, pelo visual. Nós somos altamente daquilo que vemos. Os apelos visuais são muito grandes para os homens. E daí o perigo e o contrato que temos que fazer com nossos olhos como homens cristãos. E é por isso que a mídia, a indústria aí, né, do submundo, apela aos homens pelo olhar, pelo aquilo que eles veem. Por isso Jesus não falou para as mulheres, ele falou para os homens. E é por isso que a Bíblia pede às mulheres para que sejam modestas. E pede às mulheres para que se portem com decência. Porque, irmãs, é complicado para um homem ver e contemplar uma mulher com determinado tipo de roupa. Porque mesmo que ele não queira, ele vai olhar. E se olha, ele pensa. E se pensa, é perigoso, é complicado. Esta é a realidade. E se você presta atenção, a indústria da moda, produzida por homens, né? Tudo bem? Com alguns problemas, mas homens, né? Mas eles é que definem. E qual que é o interesse da moda? A sensualidade. Fala-se muito. Sexy, sabe, é sensual, essa roupa é sensual. Justamente são roupas com este fim específico, para atrair mesmo, para chamar atenção, para destacar partes do corpo. E é quando, como cristãos, fazemos isso, é que complicamos, porque aí nós saímos fora desse princípio, de que devemos, como cristãos, nos vestir de maneira decente, com modéstia, né? Com pudor. É isso daí. Deus espera isso dos seus filhos, tanto de homens quanto de mulheres. Alguns se preocupam, por que a Sarah White escreveu tanto sobre isso? É porque nos seus dias o negócio era complicado. Muito complicado. As roupas das mulheres nos seus dias eram roupas, modas que escravizavam as mulheres e inclusive trazia problemas de saúde, os espartilhos, por exemplo, que apertava a cintura, umas roupas muito pesadas, os ombros, né, caíam, aquelas roupas que arrastavam-se no chão e tudo era muito, não era higiênico, né? Os animais defecavam nas ruas, aquelas ruas eram imundas. Imaginem, neve derretendo e com lugares assim de terra, e ali aquelas fezes, tudo era muito anti-higiênico para as mulheres. E Deus deu orientações para o seu povo naquele contexto. Por isso a Sarah White escreveu algumas coisas. E uma coisa que eu li ontem que ela escreveu, ela diz assim: tem muita gente que acha que porque nós somos cristãos, nós temos que andar com roupa suja. Muitas mulheres acham que por serem cristãs e em casa tudo bem, com roupa suja, rasgada. Ela diz: não, roupa de boa qualidade, bonita, bela, né? Mas decente, né? Modesta, sem assim. Há um pensamento nela, diz assim: se a moda do mundo daquele momento, não cristã daquele momento, não ferir os princípios bíblicos, não há nenhum problema em usar essa moda. Ela diz isso, não tem problema, né? Não tem nenhum problema. O problema é quando há conflitos, e conflitos de princípios. Então lembrem, irmãos, o primeiro princípio é que a roupa revela o que somos.
E se somos cristãos, a nossa roupa deveria mostrar isso, em qualquer lugar onde estivermos. Segundo princípio, nossa roupa deve fazer distinção nítida entre sexos, homem e mulher. Alguém olhando para nós sabe, aquela lá é uma mulher, aquele lá é um homem. Entendeu? E terceiro, o princípio da decência, da modéstia, né? O princípio do pudor, da honra. O quarto princípio: existe roupa própria para cada ocasião. Dentro desse princípio, existe roupa própria para o cristão e roupa própria para o não cristão. Para quem não é cristão, que não se preocupa com essas coisas. Aí tudo bem. Mas existe uma roupa própria para o cristão, que revela quem ele é, o caráter, aquilo que ele definiu. Dentro dessa roupa própria para o cristão, existe a roupa própria para cada ocasião. Ok? Por exemplo, uma roupa decente, uma roupa modesta, uma roupa bem legalzinha, né, que faz distinção nítida entre sexos, dá para saber se é homem ou se é mulher, entendeu? Uma roupa que revele o caráter cristão, mas dentro há próprias para cada ocasião. E aí um dia eu entrei na Catedral de Maringá, há muito tempo, quando eu trabalhava no IAP. E lá tem um mural no hall da entrada da igreja, como tem aqui, na catedral, a igreja católica, aquela catedral assim que tem um cone, feito num cone em Maringá. E ali tinha um painel, um quadro, assim, que estava escrito o seguinte: bom senso, eu escrevi e guardei no meu arquivo. Precisa-se de bom senso para não se cair no ridículo. Com preferência a roupas. Seria muito ridículo ir a uma piscina de pijama ou camisola. Eles perguntam. Ir para o trabalho com trajes a rigor e joias cintilantes. Ir à escola de biquíni. Ridículo, não é? Pois bem, para cada local há modas diferentes. Seria de mau gosto e mesmo inconveniente alguém vir à igreja com roupas degotadas, vestidos sem costas, enfim, impróprias para participar do banquete sagrado. Você precisa ser coerente, certo? Escrito lá no hall de entrada da igreja católica. Porque talvez o padre devia estar enfrentando muitos problemas e alguém colocou isso lá. Achei interessante isso aqui. Isso aqui me diz o seguinte: existe roupa própria para cada ocasião. E eu devo escolher. A roupa que eu vou na praia não é a roupa que eu vou para o trabalho. A roupa que eu vou para o trabalho não é a roupa que eu vou para a igreja. Entendeu? Esses detalhes assim. Roupa social, roupa disso, roupa esporte, roupa, né? Entendeu? Isso é um princípio que nós, como cristãos, deveríamos ter em mente. Se eu estivesse trajando a camiseta, eu estaria usando uma roupa própria para o cristão, mas imprópria para a ocasião. Certo? Próprio para vestir daqui a pouco, própria para, sabe, para sair, etc., coisas assim. Mas imprópria, né, para o momento púlpito, momento igreja. Né? E isso nós precisaríamos aprender. Só que às vezes, no dia a dia, na loucura, na pressão, a gente esquece, né? A gente esquece. Seja como for, irmãos, a roupa transmite uma mensagem. Uma mensagem muda, sem palavras, sem nada dizer, ela diz. Eu recordo-me quando menino, morava em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, uma cidade marítima. A molecada sabia, as mulheres que passavam por ali, que iam lá para o porto. Interessante que a gente sabia, pela roupa que elas usavam. E eu estava em Porto Alegre e me hospedaram num hotel muito bom, mas num lugar não muito bom. O hotel era bom, mas o lugar era ruim. E eu não pude nem fazer minhas caminhadas, etc., porque era perigoso sair na rua, porque você seria agarrado você corria o risco de ser agarrado, né? E de longe você já via, sem conhecer você já via pela roupa, de dia, né? De algumas garotas ali, etc., fazendo ponto, né? Uns shortzinhos, umas roupas assim, que você já percebe que fala do caráter próprio para aquela ocasião, é verdade, próprio para aquela ocasião, né? Entendeu?
Porque quer que a gente queira, quer a gente não queira, as roupas falam. E eu gosto muito da descrição que a Sarah White faz das roupas de Jesus. As roupas de Jesus me fascinam. Você já estudou as roupas de Jesus? Ela diz que Jesus se trajava com as roupas das pessoas da sua época, não extravagantes. Ninguém percebia que ele era diferente pelas suas roupas. Pelas roupas de trabalho, ele ia e vinha para a oficina de seu pai, que eu sempre pensei que era na própria casa onde eles moravam, mas não eram, porque a Sarah White diz que ele saía de casa e ia até a oficina e voltava. E olhando para ele, as pessoas não percebiam quem ele era, porque ele se trajava como as pessoas de seus dias. No entanto, a roupa que Jesus tinha era uma roupa de boa qualidade. Era uma roupa fina. Tão fina que os soldados não tiveram coragem de fazer o quê? Dividir a roupa. De rasgar a roupa, cada um pegar um pedaço. Porque era uma capa que não tinha costura. E isso para a época, uma capa inteira, né, sem costura, sem emendas. Uma roupa fina. Não sei se Jesus ganhou de algum daqueles ricos lá. Provavelmente deve ter ganho, talvez, de Nicodemos, talvez, né, de Levi Mateus, de Zaqueu, não sei. Porque era uma roupa cara. Mas Jesus usava aquela capa. Uma roupa de boa qualidade, bonita. Eles lançaram sortes na túnica de Jesus, né? Até tem uma piadinha evangélica que contam por aí, né? Que alguém falou que Jesus era casado porque quando ele morreu não sabiam o que fazer com a túnica dele, então lançaram sorte na túnica para ver com quem que a túnica ficaria, né? Nem nada de túnica, é a túnica mesmo de Cristo, né? Uma túnica sem costuras, uma roupa boa, de boa qualidade. Vamos ao Apocalipse. Vamos dar uma olhadinha no Apocalipse capítulo 17, versos 1 a 4. 17, 1 a 4. 17. Aliás, vamos ler primeiro 12, desculpe. Esse é depois. Primeiro 12. 12, verso 1. Apocalipse 12, verso 1. Depois vamos ler 17, 1 a 4. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Uma mulher vestida do sol. Agora vamos a capítulo 17. Aqui aparece uma outra mulher. 17, 1 a 4. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para o deserto, e ali vi uma mulher, montada numa besta vermelha, que estava coberta de 9 blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Agora vejam, a mulher estava vestida de azul e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Nenhum problema com a cor, mas era provavelmente o estilo da roupa que essa mulher trajava, diferente da outra mulher. 2 mulheres, uma trajada de um jeito e outra trajada de outro. São símbolos apenas, são visões simbólicas. Mas uma visão demonstra e revela uma mulher vestida bem vestida, a outra má vestida, com roupas exuberantes, chamativas, atraentes. Vermelho da época, o vermelho era uma roupa muito cara, né? Porque para atingir o corante não era um corante fácil. Então as roupas, por isso que os reis, a realeza usava vermelho, porque era uma roupa cara, era a roupa da nobreza, justamente por causa do pigmento. E esta é uma das razões pelas quais o nosso pau-brasil foi levado, para a Europa, porque com a madeira, o pó da serra do pau-brasil, eles conseguiam tingir, dar um vermelho bonito
para as roupas que eram valiosas naquela época, na Idade Média, na Europa. Duas mulheres, uma trajada de um jeito, simbolizando a igreja e o povo de Deus, e outra trajada de outro jeito, simbolizando um segmento religioso apostatado. Irmãos, nossa roupa fala de quem nós somos. A roupa de Jesus falava quem ele era. A roupa de todos os cristãos, de todas as épocas, em todas as culturas, falam alguma coisa que as pessoas às vezes não sabem muito bem o que é. Quem nós somos e por que somos. A nossa roupa fala. Pense nisso. Nós não devemos nos vestir para sermos cristãos e seguidores de Cristo. Mas nós nos vestimos de determinada forma porque somos seguidores de Cristo. Até às vezes é bonito, né? Até às vezes é bonito. Mas às vezes nós temos que dizer não. Porque não pega bem. Se é que somos de fato seguidores de Cristo e se é que queremos demonstrar isso para as pessoas. A nossa roupa vai falar. Antes da nossa boca abrir, a nossa roupa vai falar. Nós seremos identificados de alguma forma. Quando você vê, por exemplo, um indivíduo com um cabelo assim, ó, assim, um gel assim, aquele cabelo assim, ó, sabe? Você nunca viu, cara, mas você olha para ele e você sabe. Você vê uma pessoa, um jovem vestido tudo de preto, um calorão todo de preto, 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 blusa preta, tudo, roupa completamente preta, cheio de piercing, né? Você nunca viu, não sabe, nem conhece, mas a primeira coisa que te vem à mente é um gótico, né? É um gótico, tem uma filosofia por detrás, certo? Você vê um Hare Krishna, né? Por aí, de longe você já vê, entendeu? De longe você já vê, você sabe pelo estilo de roupa. O mesmo pode acontecer conosco. Vejam, terminando, Apocalipse capítulo 22. Bonito este verso. Também é alegórico, mas a gente pode usar. Apocalipse 22, 14. Também fala em símbolos. Diz assim: felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Veste aqui é caráter. Feliz aquele que é perdoado, que é aceito por Cristo. Mas vamos literalizar esse verso. Sair do simbolismo dele para a literalidade. Felizes aqueles que lavam as suas vestes. Lavam no sentido não com homo, não na máquina de lavar roupa, mas que aperfeiçoam, adequam as suas vestes à crença, à fé que a gente possui como cristãos. Lembre-se de uma coisa, irmão e irmã. Cada um de nós somos livres para nos vestirmos do jeito que quisermos, da forma que nós queremos. E é verdade, ninguém tem nada a ver com isso. É verdade. Ninguém. Mas lembre-se, da maneira como nós nos vestimos, nós estamos comunicando quem de fato nós somos. Podemos até fingir. Pode nem ser a expressão da verdade, mas que as pessoas vão entender, De repente você poderá estar dando uma falsa imagem daquilo que você é como pessoa ou como seguidor de Jesus Cristo. Pense nisso, cuide, eu acho que vale a pena. Acho que vale a pena nós sermos críticos da cultura, críticos da moda, críticos de alguma coisa. E mesmo que todo mundo goste, mesmo que todo mundo faz, mesmo que seja legal, mesmo que, né? Eu acho que faz bem para aquele que defende Cristo, representar Cristo de maneira correta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entender bem esse conceito, tá bem? Não falei sobre isso porque estou encontrando problemas ou dificuldades, não falei sobre isso. Faz parte do meu planejamento pregar de vez em quando sermões éticos de caráter ético e social. Entendeu? De vez em quando faz parte. E esse tema eu já havia planejado para falar há algum tempo atrás, que acabou não dando certo e agora chegou o momento. A gente precisa crescer em algumas coisas e é bom que isso seja trazido à nossa mente, tanto para homens quanto para mulheres. Os princípios são válidos para todos nós.
cuidar vale a pena. E a gente vai representar bem ao Senhor Jesus, e é isso que vale, o nome dele e não o meu nome, o dele que deve aparecer. Que Deus nos abençoe. Amém. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu.